Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o capítulo 34 do livro dos Salmos. Nós vamos desde logo começar a leitura deste salmo, pois ele tem muitos ensinos para nós. Eu sei que o caro ouvinte que tem acompanhado o nosso programa diariamente tem recebido esta mesma orientação da parte de Deus e, sem dúvida alguma, sei também que tem sido um bom tempo que temos passado juntos. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 34 e ler então estes textos bíblicos que tanto têm para nos ensinar. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Temos aqui o louvor ao Senhor. Ele deve estar sempre presente nos nossos lábios. Naturalmente que cada um de nós tem uma experiência diferente de vida, mas sem dúvida alguma cada um de nós que se diz cristão deve então ter esta atitude de adoração a Deus, uma atitude de louvor a Deus. Esta atitude de um cristão tem a ver com o seu relacionamento com Deus. O verso 2 deste mesmo capítulo continua a dizer: Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltem o nome. Mais uma vez o salmista continua a engrandecer o nome de Deus. Naturalmente, quando diz aqui todos, quer dizer, efetivamente, todos aqueles que temem a Deus, como é óbvio. Todos os que temem e creem no nome do Senhor. Esses, efetivamente, têm uma consciência de poder adorar e engrandecer o nome de Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, muitas vezes buscam a Deus, sinceramente, e procuram encontrar-se com Deus, mas não podem engrandecer o nome de Deus, pois não o conhecem ainda. Então é importante darmos esse primeiro passo. Antes de querermos engrandecer a Deus ou louvá-lo, devemos ter a atitude que nós encontramos aqui no verso 4 deste mesmo salmo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Esta deve ser a atitude daqueles que querem louvar a Deus. Em primeiro lugar, devem buscar a Deus. E sem dúvida alguma a promessa é que Deus nos vai acolher. Muitas vezes as pessoas chegam perto de mim, procuram-me e perguntam, mas eu ando à procura de Deus. Eu costumo dizer que Deus vai se deixar encontrar. Se você procura a Deus de uma forma sincera, sem dúvida alguma, Deus vai se encontrar consigo. É como o salmista diz aqui, ele buscou a Deus e o Senhor o acolheu. E acima de tudo, o Senhor não só o acolheu, como livrou-o de todos os temores. Muitas pessoas vivem aprisionadas com os seus temores, com os seus receios, com os seus medos. Muitas vezes vivem mesmo escravizadas pelo medo. O medo da solidão, o medo de uma doença, o medo da perda de dinheiro. E as pessoas vivem aterrorizadas com isso. A palavra de Deus nos promete que aqueles que são acolhidos pelo Senhor, Deus os livra de todos os temores. Simplesmente temos que efetivamente buscar a Deus. E talvez esse é o passo que você necessita de dar neste momento. Um passo de procurar Deus, se encontrar com Deus e dessa forma louvar também a Deus de todo o seu coração. O verso 5 ainda prossegue a dizer: Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais passarão vexame. Aqui neste texto nós somos considerados pessoas felizes, pessoas abençoadas, pessoas que realmente se voltam para Deus e têm essa íntima comunhão com Ele. Então diz o texto aqui que o nosso rosto será iluminado. E aqui dá esta imagem que aconteceu com Moisés quando ele subiu ao monte e teve aquele tempo com Deus, um tempo muito particular e especial com Deus, em que quando ele desceu daquele monte e se cruzava com as pessoas na rua, diz lá o texto, lá no livro do Gênesis ainda, no livro do Êxodo mais tarde, que o rosto de Moisés até resplandecia. E as pessoas não podiam
encará-lo frente a frente. Eu creio que o salmista aqui tem um pouco esta imagem presente quando ele está a escrever estas ideias de termos comunhão íntima com Deus. Quando isso acontece, então o nosso rosto irradia alegria, irradia paz, brilha efetivamente, porque a nossa comunhão com Deus é profunda. Talvez você até já encontrou pessoas em que você diz: eu sinto uma paz tremenda quando estou ao pé desta pessoa. Sinto de facto uma alegria quando estou perto de alguém, uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade. E isso tem a ver com a comunhão e intimidade com Deus. O verso 6 ainda prossegue a dizer: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Este texto é fundamental para nós compreendermos que Deus ouve o clamor de todos aqueles que estão aflitos. E não só Deus ouve, como Deus os livra das tribulações. Talvez você está a viver um período de tribulação, você está a viver um período difícil. E se você está assim, então eu desafio, de acordo com a palavra de Deus, que se volte para Deus, porque Deus o livra de toda a tribulação. Deus livrou Davi, e certamente Davi era um homem que conhecia profundamente as dificuldades. Por isso ele pode declarar que Deus o livrou de todas as dificuldades. Lembre-se realmente, quando estiver em sofrimento, quando estiver em dor, que você pode voltar-se para Deus. Eu sei que muitas vezes nós pensamos em Deus como um Deus distante, um Deus castigador, um Deus que está pronto a punir simplesmente o pecado e que não tem amor ou não tem afetos para com os seus filhos. E eu sei que muitas vezes foi esta a mensagem que passaram para si e para mim durante muitos anos. Talvez até mesmo alguns religiosos passaram esta mensagem de um Deus castigador, um Deus punitivo, um Deus que não tem prazer nenhum, não é bonito, não é alegre, não é colorido. Não, muitas vezes as pessoas passaram uma imagem de um Deus cinzento, um Deus terrível. Mas a palavra de Deus nos mostra exatamente um Deus completamente diferente desse que nos pintaram. Então é importante você ouvir a palavra de Deus e ver Deus pelos olhos que você tem através da palavra de Deus, através da Bíblia. E ver que este Deus é o Deus que nos acompanha na tribulação, é o Deus que nos auxilia no sofrimento, é o Deus que está conosco quando as coisas correm mal. Não é um Deus distante, não é um Deus terrível, mas é um Deus de amor, um Deus que se preocupa consigo. Então deixe este Deus tocar a sua vida, volte-se para Ele, busque-o de todo o coração e você vai experimentar na sua própria vida a grande diferença de ter um Deus pessoal. O verso 7 deste salmo ainda prossegue a dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Este é talvez um dos textos mais conhecidos das Escrituras. E a pergunta que sai diretamente deste texto é: quem é o anjo do Senhor? E essa resposta é que é Cristo que aparece aqui. Essa ideia teológica chama-se uma cristofania. É Cristo que aparece antes de ele ter nascido. Eu sei que isto pode parecer muito confuso para si que me está a ouvir, pois muitos pensamos que Cristo só nasceu no Natal, afinal de contas não foi nessa época. Só que temos que lembrar que Cristo é Deus, Ele sempre existiu em toda a eternidade. Então aparecia aqui esta expressão, o anjo do Senhor, é de alguma forma a encarnação de Cristo antes que ele tivesse nascido. E nós encontramos várias vezes no Velho Testamento este anjo do Senhor mencionado. E vemos que muitas vezes ele aparece para trazer uma mensagem, para trazer um consolo, para trazer um conforto. E aqui nós vemos que ele se acampa ao redor daqueles que temem a Deus, ele se acampa para os livrar. E certamente Davi tinha esta experiência. Uma experiência em que ele realmente viveu perto de grandes situações de perigo, onde ele estava rodeado por exércitos, e ele sentia esta segurança porque Cristo efetivamente estava com ele. Deus estava com ele e acampava ao seu redor, protegia-o e defendia-o das coisas que eventualmente os inimigos lhe queriam fazer. E é por isso que nós podemos ver Cristo antes de ter nascido, vemos Cristo que nasceu no Natal, mas ao mesmo tempo podemos ver Cristo a declarar que eis que estarei sempre convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ainda hoje, Cristo continua no nosso meio.
Não mais numa presença física, não mais vemos essas manifestações físicas de Cristo neste sentido, mas vemos a sua atuação através dos atos e dos gestos daqueles que temem a Deus. E dessa forma encontramos Cristo em qualquer lugar. Onde há um cristão, onde há alguém manifestando amor, onde há alguém que dá um copo de água para uma pessoa sedenta beber, onde há alguém que cobre uma pessoa que está em carência de bens materiais, onde há alguém que visita um preso, um recluso, aí está Cristo presente. Por isso a promessa de Jesus Cristo se cumpre ainda hoje, diariamente, pelos atos e as ações de todos aqueles que amam a Deus. Mas nós continuemos a leitura do nosso texto e vamos passar ao verso 8, onde nós podemos ver aqui mais alguns aspectos. E diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que temem. Este texto é muito interessante. Este salmo é realmente um salmo riquíssimo. E nós podemos ver que nós podemos ter esta relação com Deus. Talvez você tenha dúvidas acerca do seu relacionamento com Deus. Talvez você diz: eu não sei se posso confiar em Deus. O Deus que está a ser apresentado agora neste programa é tão diferente daquilo que eu ouvi toda a minha vida que eu tenho algumas dúvidas se vale a pena mesmo confiar. O que o texto bíblico nos diz é: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é tão bondoso para consigo e para comigo que em determinadas alturas Ele até permite que nós façamos alguns testes, algumas provas. Verifiquemos se realmente Ele é ou não o Deus que a Bíblia diz que Ele é. Então vale a pena você poder, de alguma maneira, experimentar na sua própria vida a bondade deste Deus. Por isso o salmista diz: provai e vede. Provai e vede que Deus é bom. Experimentem na vossa própria vida que Deus é bom. Tenho conhecido muitas pessoas que estão a iniciar agora a sua relação com Deus. E é muito interessante ver que essas pessoas, ao iniciarem a sua relação com Deus, alguns deles até se declaravam ateus, mas eles têm feito prova de Deus. Eles têm dito: Deus, se tu existes, então mostra-me assim ou mostra-me assado. E Deus tem vindo a revelar-se passo a passo a essas pessoas. Hoje eles confiam mais em Deus do que há um ano atrás, porque têm provado e têm visto que efetivamente Deus é bom. E você que me está a ouvir, talvez está cético diante destas afirmações. Eu desafio a seguir no fundo aquilo que a Bíblia diz. Não é um conselho meu, não é um conselho de qualquer religião, é o próprio Deus que declara isto. Provai e vede que Ele é bom. Experimente. Olhe e fale com Deus. Deus, eu para acreditar em Ti precisava de ver isto ou aquilo. E deixe Deus falar ao seu coração. Não se feche. Se você próprio está à procura de ver Deus confirmar a sua bondade para consigo, então deixe e esteja bem atento, porque Deus vai confirmar. E certamente as suas dúvidas se irão dissipar. Então, continuando o nosso texto bíblico, vemos aqui deste Salmo 34, verso 10, dizendo: os leões sofrem necessidades, passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Que promessa tremenda esta aqui que nós encontramos do nosso Deus. Um Deus que cuida de nós em todas as circunstâncias. É necessário entender que o bem que Deus nos quer fazer está muito além daquilo que nós podemos imaginar ou daquilo que nós podemos até pedir. Porque efetivamente nem nós próprios sabemos às vezes aquilo que necessitamos na realidade. E quando pedimos alguma coisa a Deus, Deus muitas vezes nos concede muito além daquilo que nós podíamos pedir ou pensar. Porque Deus efetivamente é um Deus bom. O verso 11 ainda continua a dizer: ouvi, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Temer a Deus aqui é muito diferente de ter medo de Deus. Eu creio que no nosso país se tem ensinado muito o ter medo de Deus, mas muito poucas vezes se tem ensinado o temor a Deus. E eu quero distinguir estas duas ideias. Ter medo é quando nós pensamos num Deus terrível, tirano, que é capaz de nos consumir num abrir e fechar de olhos, que é capaz de enviar um raio do céu para nos destruir porque nós nos portamos mal. Podemos viver aterrorizados com isto. Um Deus tão poderoso
que de qualquer forma poderia, sem qualquer intenção além dessa, nos destruir. Temor a Deus é conhecer o caráter de Deus e respeitar. É poder dizer: eu sei que Deus é todo-poderoso, mas também sei que Deus é Deus de amor. Mas também sei que Ele é um Deus bondoso. Mas também sei que Ele é um Deus de justiça. Mas também sei que Ele é um Deus capaz de agir com equilíbrio. Sei que Ele é um Deus que é capaz de agir com misericórdia. Sei que Deus é um Deus de graça. Sei que Deus é um Deus de luz. Sei que Deus é um Deus santo. Sei que Deus, efetivamente, é tudo isto e muito mais. E isto é temor a Deus. É não brincar com a relação com Deus. É não dizer: eu hoje quero seguir a Deus, mas amanhã já não quero. Eu hoje quero ler a Bíblia, amanhã já não leio. Eu hoje quero orar, amanhã já não quero saber. Eu hoje quero ir à igreja, amanhã já não quero. E isto é muitas vezes brincar, é não temer a Deus, é não respeitar aquilo que Deus tem para nós. E, infelizmente, há muitas pessoas com medo de Deus, mas muito poucas pessoas com temor de Deus. E é por isso que eu creio que muitas pessoas vivem fora da sua vontade, pois não têm respeito, não têm consideração, não percebem quem Deus é. E por isso mesmo vivem à margem da sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós vivemos dessa maneira, dentro da vontade de Deus, nós podemos experimentar essa boa, perfeita vontade de Deus. E efetivamente Deus quer trazer bênçãos à nossa vida. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. A palavra de Deus mostra de uma forma muito interessante que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Jesus Cristo nos disse, quando estava entre nós, nos Evangelhos, nomeadamente no Evangelho de João, Ele disse que Ele não veio para destruir, mas para salvar. Ele veio para manifestar o seu amor para com o homem. Esta é a grande missão de Jesus Cristo. Amar e mostrar esse amor a toda a humanidade. Mas prosseguindo aqui o nosso Salmo 34, verso 12, ainda nos diz: quem é o homem que ama a vida, que quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Este verso aqui daria pano para mangas. Poderíamos estar a conversar sobre ele horas a fio. Efetivamente é importante a forma como nós falamos. E nós, como povo português, temos que admitir que temos um grave pecado cultural, que é a murmuração. Nós falamos mal dos nossos vizinhos, falamos mal dos médicos, falamos mal disto, falamos mal dos políticos, falamos mal do patrão, o patrão fala mal dos empregados. É uma calamidade nacional. Toda a gente está constantemente a criticar o outro. Nós temos que ter cautela com a forma como nós falamos. A nossa língua, e Tiago, o livro de Tiago no Novo Testamento é fantástico sobre este assunto. Ele mostra de uma forma claríssima a importância de termos muito, muito cuidado com a nossa língua. E devemos efetivamente não falar mal das pessoas. Da nossa boca deveriam sair palavras que constroem. Não estou a dizer com isto que não devemos apontar os erros das pessoas, não é isso que eu estou a dizer. Mas fazê-lo no sítio certo, com a pessoa certa. Não sei se você já foi à caixa por causa de esperar dos médicos. Muitas vezes a gente entra na sala de espera e as pessoas estão a dizer que o médico está atrasado e que isto e que aquilo. E toda a gente fala mal do sistema como ele está. No entanto, chega a altura de ir ao livro de reclamações e reclamar, o livro amarelo que está à disposição da população em geral, e ninguém faz uma reclamação, ninguém diz nada sobre o assunto, ninguém tem coragem de falar com o chefe do centro de saúde, ninguém tem coragem de falar com o médico sobre o assunto. E é necessário que efetivamente a gente pare de falar nas salas de espera e falemos diretamente com quem de direito, para que as coisas possam mudar. Por isso mesmo, o autor aqui do livro de Salmos diz que temos que ter muita cautela com a nossa língua. Como eu disse, este tema daria pano para mangas, nós poderíamos chegar aqui muito mais tempo, mas temos que continuar a olhar para este verso 14 a seguir, que diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Este é um grande desafio que eu creio que se todos nós seguíssemos de uma forma tão empenhada, as coisas seriam muito diferentes. Alcançar a paz é um trabalho árduo, porque nem todos estão empenhados nesse objetivo. Então é fundamental que nos envolvamos na procura da paz entre nós, entre a nossa família, entre os nossos vizinhos,
no local de trabalho onde nos encontramos, na nossa vizinhança, no nosso país, a nível internacional. Procuremos a paz e esforcemo-nos para alcançar. Não vai ser numa primeira conversa, não vai ser num primeiro momento, se calhar vamos gastar horas e horas para tentar encontrar essa mesma paz. O verso 15 ainda nos diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O seu rosto está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clama os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Mais uma vez estes textos tremendos aqui mostrando que Deus é perto daqueles que estão a viver momentos difíceis, momentos de aperto. O versículo 17 ainda diz: clama o justo e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido e contrito. Este texto tremendo que nós já tínhamos lido, mas eu quis repetir para que fique bem vincado na sua memória. Mas prossegue: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Claro está que estas palavras aqui, em primeiro lugar, referem-se à pessoa de Jesus Cristo. Quando ele estava pendurado na cruz, nenhum dos seus ossos foi quebrado, para que se cumprisse esta palavra do nosso Deus. Chegamos dessa forma agora ao capítulo 35 ainda, e diz: contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos seus perseguidores. Diz à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelidos pelo anjo do Senhor. Tornem-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Vemos como estes textos aqui nos revelam como Deus cuida daqueles que são seus. Sinceramente, eu espero que você possa permanecer nesta certeza de que Deus cuidará de si. E eu desafiava-o a que continue a ler este Salmo 35 e veja quão grandes bênçãos e promessas Deus tem para a sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.